Então, quem começa a ler, tu. Calma aí, falta a introdução aí do nosso amigo aí. Não, eu tô só te lembrando que hoje, e não se esqueça de que quem faz a prece hoje é você no final, se a Mandinha não estiver aqui, hein? Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos começar aí mais um estudo nosso do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, a nossa amiga Amanda resolveu tirar uma pausa para tomar um vinhozinho e está atrasadinha, né? Estamos aguardando a nossa companheira Amanda. Então estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, com as suas piores notícias a nos brindar todos os dias. Vocês estão querendo meteoro na Terra aí, né? Estamos querendo um meteoro, mas ele não vem. Estou aqui diretamente do Templo de Diana, templo em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo. Então, estou aqui pedindo e clamando, venha, meteoro, venha. Não é acerta em cheio. Pelo menos no Brasil, né? Quero meteoro, não quero um asteroidezinho, não, pedrinha. Estamos aí com o nosso decano, agora também prestando consultoria de disco voador, senhoras e senhores. Se você quer construir o seu disco voador, consulte Jorginho, que ele está aí para dar as suas consultas. Caso você, ET, esteja perdido por aqui, procure 467 para o Libercadante, que eu estarei colaborando para que você possa voltar para casa, aonde comprar peças. Deixar avisado que é tudo tecnologia de 1970 para baixo. Você não vai achar nada e é tudo do Brasília para baixo. Peça recondicionada ali do Brasília, do Ipanema. Babu, motor de Brasília, tranquilamente, faz 8 km com litro, motor de Brasília bom, garantido, tranquilo. Não tem nada digital, é tudo alavanca. É tudo analógico ali. Vamos Câmbio mecânico, 5 marchas, tranquilo, bicho. 530. Os espíritos, só pegando a parte que nós estamos na influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Os espíritos leviano e zombeteiros, são esses dois aí, mais a Amandinha, podem criar pequenos embaraços que atrapalham nossos projetos e confundir nossas previsões. Em uma palavra, são autores das chamadas pequenas misérias da vida humana. Eles se satisfazem em causar aborrecimento, que são provas para exercitar vossa paciência. Mas se cansam quando não conseguem nada. Entretanto, não seria justo nem exato acusar de todas vossas decepções, de que sois os primeiros responsáveis pela vossa leviandade. Acreditai, portanto, que se a vossa baixera de louça se quebra, é antes pela vossa falta de jeito do que culpa dos espíritos. Nem nada que acontece aí, pessoal, não adianta vocês querem colocar a culpa nos outros, que não vai. Como diz aquela frase já conhecida, o pão do pobre sempre cai com o lado da manteiga voltado para o chão. E quando você pega, tá cheio de pelo do cachorro, esse que é o problema. Aqui casa do gato. Você viu como você tem que raspar a coisa lá. Mas realmente, cara, olha, eu considero, digamos assim, que essa doutrina faz um desserviço para nós. Porque você pensa bem, se a panela que cai no chão e quebra a tampa de vidro, você não pode pôr a culpa no espírito, pô? Pelo amor de Deus, cara. Ninguém sabe tanta responsabilidade. Mas vocês sabem mais ou menos isso aqui, né? Primeiro que era para, como já foi estudado antes, para tirar aquela ideia fantasiosa e mística, uma coceira no olho, daqueles negócios de gnomo, fadas, e que esses gnomos faziam travessuras. Aqui mostra assim, ó, não tem nada a ver com isso. Esquece esses papos místicos aí, que não tem nada disso.
Mas olha, a doutrina espírita realmente, para nós, tem que ter muita coragem de continuar, porque você pensa bem, Kardec e mais os espíritos, realmente, eles tiram e colocam a nossa responsabilidade bem clara, né? Tipo assim, apesar dos espíritos estarem envolvidos com as suas escolhas, as suas influências, o que você fizer é porque você aceitou tal ou tal. Então, não tem jeito, cara. Não sei se vocês já passaram por isso. Quando você está procurando alguma coisa, ou na cozinha, sei lá, parece que a bichinha some, você não vai de jeito nenhum, né? Aí você fala assim, algum espírito tirou daqui, daqui a pouco você para de procurar, ela volta, está no mesmo lugar onde é que estava. Nem isso, mas presta atenção no que você está fazendo. Até isso me tiraram, cara. Até o seu São Longuinho, Jorginho. Seus 7 pulinhos para achar as coisas perdidas lá. Mas esse santinho tem lá na freguesia da Escada, aqui em Guararema, hein? A igreja de São Longuinho. Fale, senhor senador. Aqui a gente se acostumou, né? É a mesma coisa do diabo, sempre culpar o diabo por tudo de errado que acontece. Então a gente sempre está procurando um culpado. Então a gente tem que entender que o único culpado somos nós mesmos, né? Então, se alguma coisa, como ele dá um exemplo aqui, alguma coisa cai e quebra, foi os espíritos que derrubaram. Não, foi a gente que não soube colocar o negócio direito ou não pegou direito. Tem nada a ver os espíritos com a história. O máximo que os espíritos vão fazer, eles vão ficar azucrinando nossa ideia para a gente fazer as coisas erradas, assim, não prestar atenção no que está fazendo. É a única interferência, assim, pode vir aqueles pensamentos do nada, aquelas bobeiras assim do nada, provavelmente pode ser, mas que vai pegar, que vai fazer a gente tropeçar, que vai fazer aquilo, para a gente cair, para a gente derrubar, isso aí esquece. Mas, Claudinho, Babu, eu não acho que tenha vindo só sobre o diabo, não. Eu acho que nós sempre escolhemos desde a antiguidade. Não sei se vocês lembram essas histórias, né? Que sempre nós, quando nós estávamos encarando na Grécia, com os romanos, ou com, sei lá, naqueles tempos antigos lá, nós dizíamos o seguinte, que os deuses jogavam com a gente, que nós aqui éramos, digamos assim, peça na mão dos jogos de xadrez ou dos jogos de tabuleiro dos deuses lá no Olimpo. Quer dizer, nós sempre, de alguma maneira, gostamos de sermos vítimas de seres sobrenaturais para, digamos assim, não sermos responsáveis pelas atitudes, né? Assim, os deuses estão jogando contra a gente. Nós sempre éramos peças de tabuleiro entre Diana e Marte, Vulcão, jogando não sei o. Só uma aspa, nós assim, o povão, né? Porque você pega, que nem você falou da Grécia, da Roma, você pega o pessoal que era filósofo ou que tinha um certo conhecimento, já sabia que isso não ficava. Isso ficava, como sempre, na mão do povão, que nem até hoje. Que é alguém que faz, vamos lá ler a sorte na cartomante. O povão continua do mesmo jeito ainda. Essa teoria de que os deuses manipulavam os homens, isso é de uma compreensão errada do que era a vida. Quer dizer, não havia a compreensão de que a gente vive mais de uma vez. Então, desde a antiguidade, isso aí na própria Mesopotâmia, tem um livro muito interessante que chama No Início Eram os Deuses, é de um historiador francês. Então, ele fala muito dessas coisas. Naquela época, as pessoas não tinham noção nenhuma sobre a vida espiritual. Então, tudo de errado que acontecia sempre era a vontade dos deuses. Mas aí inclusive, tem vários relatos, né, que foi deixado desde aquela época, na qual, inclusive, tem um documento que é considerado o inspirador do livro de Jó. Jó, vocês devem conhecer aquela figura
do Antigo Testamento, que era rico, era bem de vida, perdeu tudo, ficou na miséria, cheio de doença, e mesmo assim não perdeu a fé em Deus. E aí Deus depois recompensou com tudo de volta. Então tem uma obra que é considerado, vamos dizer assim, o que inspirou o livro de Jó, que conta justamente a vida de uma pessoa que era também rico, bem de vida e tudo mais, e foi perdendo tudo. E aí ele não entende por quê, porque ele era uma pessoa de virtudes, era uma pessoa reta, era uma pessoa que fazia tudo certo. E outras pessoas que eram más tinham tudo. E ele, que fazia tudo certo, ele começou a perder tudo e ficar na miséria. Então ele não compreendia por que os deuses faziam isso com ele. Aí o que entendia-se nesses povos antigos? Que você fazia alguma coisa para contentar os deuses, né? E aí, isso agradando os deuses, você seria recompensado. Não necessariamente você levar uma vida virtuosa, correta, desde que você agrade os deuses, você pode ser recompensado. Então, quer dizer, desde o princípio, o ser humano, ele não compreende o que é a divindade. Então, esse pensamento meio torto a respeito das divindades é que fez com que os homens entendessem que basta coisas materiais, fazer oferendas, né? Que aí os deuses vão te privilegiar. Então, no próprio documento dizia assim que ele não sabia o que ele havia errado para ele passar tudo aquilo, mas que era a vontade dos deuses. O porquê ele não sabia. Então hoje a gente entende, porque na verdade o que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou no passado, inclusive vidas passadas. Então hoje a gente tem uma compreensão melhor do que era. Então esse tipo de pensamento que vem desde a alta antiguidade para cá foi permeando a teologia e até dentro do cristianismo, né? Tem essa ideia. Por quê? Porque aboliu-se a questão da reencarnação. Então, sem a reencarnação, tudo fica muito mais difícil para explicar. E só colocando esse adendo aí das oferendas que a gente fazia antigamente, hoje se faz muita promessa também, né? Exatamente. Promessas e o dízimo, né? Porque digamos assim, isso é um hábito comum, hábito padrão de comportamento que nós temos desde que se criou a noção de classe sacerdotal, né? Sempre os sacerdotes viveram à custa dos fiéis, seja no Egito, na Grécia, em Roma, e depois vieram no catolicismo, né? Diferentemente quando o cristianismo ele se inicia, porque você pensa bem, o diabo, como figura assim de peso, ele só ganha uma notoriedade de mexer com as pessoas na Idade Média, porque no cristianismo de raiz, tradicional, puro, o diabo não tinha essa força, não tinha esse, né? Aí que tá, criou-se a classe sacerdotal, voltou a dízimo, você ter que pagar para levantar templo, mudou, houve a revolução com o Lutero para melhorar a ideia da religião, criou-se uma outra casta de sacerdotes, que são os pastores, você voltou a sustentá-los, porque eles vivem da religião. Quer dizer, nós mantemos esse padrão de comportamento, ou seja, ser capaz de buscar a si mesmo em liberdade, para a grande maioria dos espíritos ainda é difícil. Nós temos que nos entregar a alguém, a algum grupo, para que eles nos coordenem a vida realmente. Porque é mais fácil, né? A gente gosta do caminho mais curto. E o caminho mais curto não vai levar a lugar nenhum. E será que é por isso, também por esse padrão mental de comportamento, é que a ideia, digamos, da religião, do movimento espírita ganha essa força, porque a religião é mais fácil na questão
da salvação, do nosso lar, do que a ciência ou a filosofia dentro do espiritismo? O que é que vocês acham disso? Exatamente como está aqui na 530. Que pequenos embaraços dos nossos projetos e atrapalhar nossas previsões, eu sinto também que a gente se escuta um pouco, até nas reencarnações. Isso não deu certo porque eu fiz uma escolha de sofrer isso. É tipo uma resignação de tapume, entendeu? Quer dizer, como eu fiz uma escolha e fiz mal na outra encarnação, então a minha vida tem que ser assim mesmo. Quer dizer, a pessoa não tem uma resignação resiliente de atividade, ela busca, inclusive, essa coisa meia religiosa do sofrimento. Eu sofro porque na outra encarnação eu bati muito no Babu, fui mal com o Cláudio, então, vocês não acham isso também? Quer dizer, o espírito está usando essa classe de resignação dolorida para se esconder de ser uma pessoa mais ativa, resiliente. Não, é aquele negócio, é mais fácil você fazer isso, fingir ser vítima, do que realmente você querer mudar. É o que eu estava falando. O negócio de promessa, vou subir a escadaria, não sei de qual igreja aí, de joelho. É uma dor física, mas tipo assim, o que custa mesmo? É a gente mudar moralmente. E a gente não quer isso. Até os espíritas vão lá no centro espírita, mais tomar passe, mais ficar, ouvir uma pregação legal, mas mudar realmente, querer mudar as atitudes moralmente, isso o pessoal não quer. O pessoal não compreende isso ainda. Eles compreendem essa parte do espiritismo aí que é meio torta, né? Eu fiz, eu tenho que pagar. Eu lembrei assim, duas frases que está no Evangelho. Uma que Jesus fala, misericórdia quero e não sacrifício. Então, ele não quer que ninguém fique se martirizando, se chicoteando. O que isso muda, né? Tem uma outra frase que tem um outro trecho no Evangelho que a pessoa chega para ele e fala que admira muito os ensinamentos dele e aí depois ele, em tom assim meio que de decepção, ele fala assim, mas por que vocês não seguem então? A pessoa é igual hoje, o pessoal que estuda filosofia, estuda para estudo acadêmico. Uhum. Não entende que filosofia é modo de vida, não é só Aceitando a nossa conhecimento. amiga aqui. Entendeu? É muito mais do que conhecimento, é atitude, é prática. É prática, filosofia, a maneira clássica, antiga, é você exercer aquilo que você aprendeu na prática. Não adianta. Sim. Mandinha, nós estamos na Que 530 pergunta vocês estão? 530 ainda? O senador vai começar agora. É que a gente começou. Vocês estão empacados aí? Nós começamos uma coisa. Nós estávamos discutindo para aprender que. Ô, coisa feia, Mandinha, pô. Chamou gente de burro, hein? Chamou gente de burro. Está empacado aí. Chegou a alegria. Eu queria dar para você meia hora, vou precisar 15 minutos por essa, hein? Tá para mim chegou a alegria demais, porque estava enchendo o caneco. Com certeza. Essa história aí. Os espíritos provocam... É o senador. É o senador, ó. Não, ele já leu. Eu que li, Jorginho. Não, cara, então tá bom. Então faça favor. Eu tava aqui, você já tinha lido, cara. Apressadinho, hein? Isso que ele falou, seu Babu, a Amanda não tá aí, você que começa a ler hoje. A gente leu uma pergunta, e a Amanda chegou, mas vocês leram só uma pergunta ainda? 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior, e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo.
É que no meu livro, os espíritos que provocam essas inquietações, aquele exemplo que eu estava falando. Você está fazendo alguma coisa, vem o espírito não vai fazer você derrubar, ele vai ficar colocando coisa na sua cabeça, não vai ficar prestando atenção, vai ficar pensando com o pensamento avoado e você vai acabar derrubando alguma coisa. Aí por isso que ele fala assim, essas inquietações que você fica ali, não consegue prestar atenção e fica pensando em outra coisa, para acontecer alguma coisa, para derrubar o pão e cair com a manteiga para baixo, que nem o senador fala. São esses espíritos. Eles agem por leviandade, ele pega o primeiro que vê, ou é aquele que a gente fez alguma coisinha em vida aí, e depois que ele desencarna, ele fala assim, vou lá perturbar o Jorginho. Porque nós temos um mal ver de imaginar que a morte melhora as pessoas quase que, né? E esquece que espírito é gente desencarnada, né? E nós somos espíritos que estão encarnados. Nós não mudamos, quer dizer, se a pessoa desencarna com alguma contrariedade, com um trabalho psicológico mal arrumado com alguém, ele vai continuar com esse mesmo pensamento lá em cima, a não ser, né? A não ser que através do sofrimento, ou o cara pensa assim, o Jorge é um cara tão insignificante para mim que eu não vou nem perder tempo com esse cara, entendeu? Mas dificilmente nós pensamos assim, né? Porque como a morte não nos muda, apenas se te coloca em outra situação, você não acha que, poxa, o Jorge é um cara insignificante. Aí o cara fica correndo atrás de você, dizendo que você deve para ele aqueles 5 contos ainda que não pagou. Né? Na verdade, a morte pode fazer cair a máscara nossa e se a gente apresentar mais real do que aqui, porque aqui a gente pode se esconder atrás de máscara. Vamos dar um exemplo assim do senador, com aquela boa pinta dele ali, que fica desviando o dinheiro dos clientes dele lá para Ilhas Caimã, e depois, quando desencarna, que a gente vai saber que o cara fez um monte de falcatrua aí, que tá milionário. Rapaz! Digamos assim, que usa motoboy, entendeu? Tipo coisa assim. Claudinho Boa Pinta! Ó, vem cá, você sabe que esse apodo vai ficar com você agora, Claudinho. Claudinho Boa Pinta. Fale, Claudinho, fale alguma coisa para se defender. Não deixe isso ficar gravado. Acho que ele pensou assim, nem vale a pena. Vocês, quando vocês desencarnarem, vocês com certeza, depois dessa maledicência de vocês aí, vocês já rasgaram o diploma do nosso lar, que vocês ganharam. Babu, Claudinho, não vai ter nem aquele direitinho de dar aquela viagem, digamos assim, panorâmica por cima no aeróbus? Só para dar um gostinho? Putz. Magoei, Babu. Agora eu fiquei magoado agora. Aquele bonusão que eu estou guardando para fazer aquela viagemzinha panorâmica, nem fazer. Já foi. Já perdi. Quando você for para cima, faça favor de levar o celular e filmar para mostrar para mim depois, então, hein? Bom, aqui, nessa questão, o que ele coloca aqui assim, pode haver alguma ligação, né? Se a gente tem algum espírito que está nos perturbando, com certeza deve ter alguma ligação do passado, né? Mas pode ser também alguém que nem a gente não conhece, mas o cara tem prazer em atazanar os outros. Tá cheio de gente assim nesse mundo. É o que mais tem. Ou então até gente que, digamos assim, desencarnou recentemente e que não vai com a nossa cara. Quer dizer, o cara pensou, puxa, né? Opa, agora desencarnei, agora eu posso atazanar o Cláudio. Beleza. Né? Porque a gente não pode esquecer o seguinte, que de maneira equivocada ou não, nós, além a grande maioria, nós não, porque nós já estamos em outro patamar, né? Porque quando você não entrou, Amandinha, o Babu já dizia que o negócio dele é, no mínimo, Júpiter. Vai morar lá no bairro suburbano de Júpiter, mas está em Júpiter, entendeu? Então, digamos assim, a grande maioria de nós aqui não, mas a grande maioria,
além de não fazer boas amizades, arruma novos inimigos, que podem morrer depois de nós ou podem desencarnar antes. E se os inimigos que você fez agora desencarnam antes, são eles também que ficam também nos atavanando. Vai entrar naquela fila, né? Como diz aqueles filmes assim, policial dos Estados Unidos. Pô, o cara quer te pegar, manda entrar na fila. E deve ter uma fila imensa mesmo. E é aquilo, né? Reconcilia com o seu inimigo enquanto você estiver aqui, né? Por isso que Jesus falou muito bem isso, porque paga suas contas, tudo, não fica devendo para ninguém, né? Arrume bem os precatórios. Senão até os parentes vão te perseguir, vão falar, foi embora, largou a dívida aqui para mim. Né? No dia, tem razão, porque ó, você pensa bem, parente já não vai muito com a nossa cara. Você morre, não tem dano mútuo, que paga pelo menos o seu enterro, e hoje enterrado tá caro. É mesmo, até para morrer tem que pagar, né? Vai, Jorginho. Vamos lá. 531. A malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corporal? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram. Mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Essa questão aqui do Deus, se Deus o permitir, claro que é uma forma didática muito, muito pontual para a época, né? Para mostrar, na verdade, que o que nos acontece não está fora do âmbito de Deus. Não é que ele permite que o cara te sacaneie ou que te perdoe, mas, digamos assim, tudo que acontece está dentro do âmbito divino, não tem, né? Mas que muitas vezes, né, se, digamos assim, alguém desencarna com um pouco mais de lucidez, fala assim, o Babu não é grande coisa, não vou perder meu tempo, não, já morri, não resolveu, vou deixar para lá. Mas tem aquele cara que acha que você usurpou a herança dele. Nossa, esse parente meu, o Cláudio Boa Pinta, na hora do inventário, ganhou 300 mil a mais que eu. O cara vai ficar com raiva até na outra encarnação. Quer dizer, o cara desencarna e acha que o Fiat Elba que o Claudinho comprou ainda é da época dos anos 70, entendeu? Então não tem jeito mesmo. O negócio é a gente estar tranquilo com os amigos, ter boas amizades, criá-las bem e, se possível, não criar nenhum tipo de animosidade com ninguém e, se possível, puder pedir perdão, desculpa antes de poder desencarnar, é o ideal, cara. Mas o duro você está sendo exemplo hoje. Nada melhor do que você deitar no travesseiro e dormir sossegado, né? Consciência levinha. Não belda, Mandinha, não é encher o caneco e dormir também. Para relaxar e esquecer as coisas. Isso, também não conta como tá com a consciência tranquila, né? Não, mas olha, esse dormir tranquilo, poucos conseguem. Eu acho que essa colocação do Chico Xavier, ter o necessário e uma consciência, isso é felicidade, realmente é uma realidade. Mas pouquíssimas pessoas nesse planeta inteiro têm essa condição hoje de dizer assim, olha, eu vivo bem com o necessário, quer dizer, eu não tenho mais do que eu preciso e também não vivo desestado por não ter e consigo deitar e dizer que, como está na pergunta 1011, né, do Livro dos Espíritos, lá de Santo Agostinho, poder dizer assim, o que foi que eu fiz hoje, como é que eu pensei, será que eu devo para alguém alguma desculpa, né? Isso são raros. Até desanimou aqui. Vai, Amandinha. Por isso que nós estamos rezando para asteroide, cara. 531A. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes retribuir o mal com o bem,
acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Ou Aí seja, se tem alguém perturbando a gente aí, Tem um adendozinho. a gente pode orar por eles, ou simplesmente não dar atenção. Se for uma traquinagem assim, que eles querem aborrecer a gente, eles vão fazer as traquinagens e é só a gente não dar atenção, que eles vão se cansar e pode ler seu adentro, Amandinha. Tá. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Fale, Amandinha. Então é isso mesmo. Então é isso Não mesmo. arrumar confusão com ninguém. Né? Mas não adianta não só arrumar, Amandinha. O grande mal desse século é o pensamento. Ah, sim. Nossa, isso é mais difícil, né? Mas a gente vai tentando. Às vezes não fala nada, mas tá pensando tanta coisa ali, né? A ação é o último ato. Antes da ação vem muito mais. Veio o planejamento, veio o pensamento, depois o planejamento. Por isso, Amanda, que lá no nosso lar, as pessoas se dão melhores. Porque você pensa bem, o corpo consegue ser um biombo muito bom, né? Eu posso estar conversando com vocês aqui e a minha cabeça pensando, putz, esse monte de gente falando aí, tudo babaca. Agora, no qual você pensou, o teu pensamento é lido, não tem como negar. Depois de morto, o teu pensamento é visível. Então, no nosso lar é ótimo, por isso que os vizinhos se dão bem, porque ninguém se permite pensar bobagem, porque você não tem a imagem do corporal para esconder o pensamento, né? E é pelo pensamento que a gente provoca as maiores bobagens. E às vezes você pensando, sem perceber, numa discussão, a palavra sai, como dizia Jesus, né? A boca fala do que o coração está cheio, às vezes. Ah, desculpa, é que eu estava irritado. Não, é que você veio pensando, uma hora isso escapa. No nosso lado, você não pode depois de morto, porque aquilo que você sentiu, o corpo espiritual já demonstra. As pessoas são honestas no nosso lar, porque espiritualmente você não consegue fingir que é honesto. Ou você é, ou você não está na sintonia. Claudinho quer falar. Exatamente, é como se diz, né? Não existe meia gravidez, ou você tá ou você não tá. Não está. Então não tem como ter meio termo nesse requisito aí. Ou você é ou você não é. Não tem como fingir. Mas aqui o que ele coloca, aqui assim, né, no adendo aqui, é que se todos nós, por exemplo, se perseguir um adversário que a gente tem ódio, por exemplo, se a gente compreender que cedo ou tarde ele vai ter que resgatar de qualquer forma, vingança é perda de tempo. Nós estamos atrasando a nossa evolução, só isso. É verdade. Eu nunca pensei em vingança, sabia? Assim, não é verdade. Eu tava pensando assim, às vezes a gente fica irritado com alguém, né, e tal. Mas assim, nossa, eu vou programar alguma coisa também para prejudicar a pessoa. Isso nunca me passou na cabeça, assim, esse planejamento, para se vingar mesmo. Olha, eu tô pensando agora sobre isso. Olha, eu assim, nas minhas Às vezes eu fico com ranço. Nas minhas histórias de infância e juventude, eu não posso. Ah, sim, Eu não posso simplesmente replicar isso que você falou. Não, mas lá na nossa infância Aquela pessoa que dá uma fechada, você no trânsito, dá aquela, vai bater o carro, sabe? Então, toma cuidado. Olha, a coisa que mais a gente fazia, porque assim, a gente às vezes andava de skate nas calçadas, todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava. Mas tinha uma dona numa esquina e a casa dela ficava na esquina assim, e tinha o azar que era uma calçada plana assim, e depois na curvinha assim era uma subida. Era uma maravilha pra gente andar de skate.
gente vinha na maior velocidade, fazia curvinha, virava e descia. Ela começou a implicar com a gente. O que a gente fazia? A gente tocava campainha, saía correndo. Isso eu fazia na infância também. Então, Amandinha, Mas reveja. depois que eu tive mas era criança. Resquício ainda da vida anterior. A gente comprava bombinha, e jogava lá no O quintal. que nós falamos aqui quando nós estudamos a infância ali, ó, até os 7 anos a gente consegue corrigir, porque a criança depois ele começa já dar sinal do que ela vai ser. Babu, pelo que a gente leu lá no regulamento lá das encarnações, quem atazana a veinha moradora ganha o que no nosso lar mesmo? Não vai passear, não vai, ó, só vai ver o nosso lar por PowerPoint, só isso. Mas eu, quando criança, era terrível. Eu me lembro que no catecismo, eu ia no banheiro, eu com as amigas lá, a gente pegava papel higiênico, molhava assim com água e jogava no teto, grudava. No catecismo, a gente fazia isso muito lá. Catecismo, olha lá, que beleza, hein? Falou a palavra divina. E a bolinha parava lá, não sei se depois caía. Mandinha, agora, olha, por gostar muito de você, eu vou ter que rezar para você no mínimo 45 minutos. Porque essa passou, foi na infância. 12 anos, né? Devia ter 12 anos. O que é profanar a comunhão, a catequese? Conta para ela, Claudinha. Olha, para vocês terem uma ideia, a mulher mandou reformar a calçada. Ela fez umas valetas assim desse tamanho que era para a gente não passar de skate. Mas você acha que a gente iria... isso iria impedir a gente? A gente comprou cimento e tampou a vala. E a gente continuou passando de skate na calçada dela. Nossa, Claudinho, pior que eu na infância, hein? Aí, o que aconteceu? Ela ficava atrás do muro. Quando a gente passava de skate, ela ficava com uma bacia cheia de água e jogava na gente. Nossa senhora, ficou perturbada. Esse povo aqui nós vamos ter que levar esse povo à corda, rapaz, tá difícil. Com certeza a veinha tá na obsessão no Claudinho, certeza. Olha, ô Claudinho, só uma pergunta. Essa senhora continua encarnada? Eu acho que não, porque eu tinha uns 10, 11 anos na época. Começa a rezar por ela, bicho. Bota ela na sua ladainha, na sua novena. Não, e a campainha dela era uma maravilha, porque não era aquela campainha que você aperta assim, faz blim, aí você solta, faz blom, né? Aquela campainha que faz pé, aí a gente pegava um durex assim, chegava de fininho, grudava o durex na campainha e saía correndo. Coitada, ela foi perseguida, hein? O tempo inteiro. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Se não, vou excomungar vocês aí, todo mundo aí. A gente fica empacado aqui. Os espíritos têm o poder de afastar os males sobre algumas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente. Há males que estão nos desígnios da providência, mas amenizam vossas dores ao vos dar a paciência e a resignação. Deveis prestar atenção, porque depende muitas vezes de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servir delas, e é principalmente por meio dela que os espíritos vêm vos ajudar ao sugerir pensamentos benéficos. Mas apenas assistem aqueles que sabem ajudar a si mesmos. É o sentido dessas palavras. Procurai e encontrareis. Batei e vos abrirá. Sabei ainda que parece um mal, nem sempre é. Frequentemente, do mal que vos aflige, sairá um bem muito maior. É o que não compreendereis, enquanto pensardes somente no momento presente, ou em vós mesmos. Ou seja, que negócio lá que você vai lá, alguém fez um trabalho para mim, tira, faz outro trabalho. Esquece esse negócio aí, pessoal. Esquece isso aí. Não porque... Gente. É que
a experiência, você só vai, digamos assim, avaliar a experiência anos depois. Porque no momento em que você está passando pela situação, você não acha que é algo positivo. Depois que tudo passou, que você já teve um tempo, que você se avalia, aí você vai poder dizer, nossa, agi bem, agi mal, né? Porque na hora da tormenta, cara, da situação, poucos espíritos conseguem realmente navegar com segurança. Agora, na verdade, muitas vezes, principalmente em relacionamentos, poucas pessoas conseguem pensar assim, né? Falou, nossa, ainda bem que terminou esse relacionamento. Nossa, eu vejo hoje essa pessoa, se eu tivesse me casado com ela, puta, eu estava pior do que eu estava hoje. Nossa, ainda bem que eu me livrei desse traste, né? Mas na hora você fica chateado, né? Nossa, perdi esse emprego, não vou arrumar outro. Aí se você tiver paciência, quer dizer, então aqui, se nós olharmos a condição de imaginar que a experiência é nossa escolha. Agora, a questão de agir nela também é por nossa conta. Se nós tivermos um pouquinho mais de tranquilidade para viver, eu acho que nós conseguiríamos evitar, no mínimo, 70% dos nossos problemas, cara. E o que traz aqui, além disso que você falou, é que negócio, a Mandinha, vai lá na cartomante ou lá numa mulher, ela assim, ó, minha vida tá amarrada, eu acho que alguém fez um trabalho para mim. Ninguém fez trabalho para Mandinha. O que ela tá passando é o que ela escolheu passar conscientemente, ou foi decisões que ela tomou em vida ainda que tá dando o resultado que tá dando. Mas achar que vai ter alguém, ó, faz um trabalho aí que para me levar, não vai ter, porque a correção é tudo moral. Só se aí aqui quando ele fala assim, algumas pessoas podem fazer, o que que é? É na parte moral, é uma parte de obsessão. Você vai lá num P3B, o espírito se manifesta assim, mas por que você está perseguindo a Mandinha? Não, porque na outra vida ela me roubou e me deixou na miséria. Aí o doutrinador vai conversar com a pessoa. Mas achar que essa minha vida está presa por causa de algum trabalho, eu vou lá acender uma vela, botar pinga e tá tudo resolvido. Esquece isso aí. Esquece esse negócio de tomar banho cheiroso, de acender incenso, que isso não vai resolver em nada. Mandinha, ele não quer tomar banho de arrudinha. Não, e nem usar o incenso. Esses dois aqui só quer ir pelo incenso só. Aqui o que a gente tem que entender claramente é que as coisas que a gente passa, de bom, de ruim, tudo depende da gente. Então, os espíritos, eles podem nos atrapalhar ou nos ajudar, mas 99% somos nós mesmos, não é os espíritos. Aqui, ele deixa claro que os espíritos, eles podem nos inspirar a fazer coisa boa ou coisa errada. Mas é o máximo que eles podem fazer. Então, se nós dermos atenção a essa inspiração que vem, ou para o bem ou para o mal, isso é livre-arbítrio nosso. Então, se a gente fizer o certo, ótimo. Se fizer o errado, vai ter consequências. A gente tem que arcar com as consequências, porque é sempre assim. A gente faz a coisa errada e depois não quer arcar com a consequência. Aí foi um espírito que atrapalhou minha vida, que está fechando os meus caminhos. Quem está fechando é você mesmo. É a atitude sua que está tendo consequência. Então, a gente tem que entender isso. Vá, Claudinho, vá. A Mandinha deu até uma murchada depois dessa. Aí já travou, até para ver, travou a imagem da Mandinha aí, ó. Nossa, a gente já deu uma puxada, né? Aquela consulta. Estou refletindo. Quando for astral, já não vai funcionar muito, não. Refletindo aqui, Babu. Vamos lá. Ela pensou assim, nossa, justo essa semana que eu paguei para fazer um trabalho, para abrir os caminhos, olha, joguei dinheiro fora. Perdi dinheiro. Já tinha comprado um monte de algo para deixar atrás da porta, ó. Vai fácil. 533.
podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. Ou seja, você até pode pedir a fortuna. Se de repente você ganhar, é porque na verdade está sendo uma prova para você, para ver se realmente você vai usar aquilo lá para coisa boa, né? Mas é o que é colocado. Muitas vezes a fortuna, ela é uma prova mais difícil do que a pobreza. Porque a Sim. fortuna, ela abre portas que não se abririam para você quando você fosse pobre. E essas portas, na maioria das vezes, a gente escolhe as portas erradas. E aí a gente mete os pés pelas mãos e acaba afundando mais ainda. Então, em vez de ser uma salvação, a fortuna acaba sendo uma perdição. Isso Mas aqui, aí ó, é que tá. Mas, Cláudio, olha, eu sempre tive um pouco de discordância dessa colocação da herança, do dinheiro em si. Porque é o seguinte, você pensa bem, nós somos pobres, tanto quanto a riqueza vai te abrir portas, que vai chamar pessoas perigosas, a pobreza também. O problema é o dinheiro, porque ela também vai te abrir portas de pessoas que irão te indicar que, como o dinheiro é importante, para você fazer coisas que não deve para ter o dinheiro. Ou seja, eu acredito que os dois lados, tanto ter dinheiro como não ter, para mim, sempre é uma prova perigosa, porque o problema não é você ter ou não ter dinheiro, é compreender o que é ter dinheiro, entendeu? Porque você pensa bem, quem é miserável, né? Tá naquela situação difícil, não pode. Aí chega um cara assim para você, vai abrir uma porta, olha, cara, sei que você tá mal. Se você começar a me fazer uns serviços assim, guardar uma coisa na sua casa, te paga um aluguel. Quer dizer, o cara tá guardando droga na sua casa, tá ganhando dinheiro. Quer dizer, o problema, Cláudio, eu sempre tive um pouco de dúvida. Eu acho que os dois extremos, para mim, são provas muito perigosas. A fortuna te dá um poder muito maior do que a pobreza. você pode Mas ela comprar não muita espera coisa. também, digamos assim, pelo dinheiro, tanto a fortuna quanto a miséria, a você fazer escolhas ruins? A pobreza te bloqueia certas portas. A fortuna te abre todas as portas. É só, Bem, é só a gente ver o nosso congresso. No geral. A aí que tem lá. É um amiguinho do outro cheio da grana. Vamos comprar uma MP para liberar a extração, vamos sacanear o negócio. A riqueza traz bem mais, vamos falar assim, benefício entre aspas, porque você pode sair comprando o que você quiser. Comprar assim, não de bens materiais, mas você vai lá, compra um político, você compra uma pessoa, você compra. Ou seja, sua moral vai mais para baixo ainda. Porque você se corrompe e ajuda a corromper a outra pessoa ainda. Eu acho que tem as situações que o Jorginho falou, mas eu acho que no geral, assim, se for ver mesmo, a riqueza é uma prova mais difícil. Porque, vamos dizer assim, você se vê sem limites, absolutamente sem limites. Exatamente. Sim, e é isso, Cláudio, isso realmente é uma realidade. Se percebe isso sem nenhum tipo de julgamento, mas só como referência, é como, digamos assim, a condição de alguém que sai de uma pobreza, digamos assim, com algum talento, tipo jogador de futebol, né? Como referência, eu coloco o nosso amigo Maradona. Eu me lembro que na época do Maradona, quando ele foi jogar na Itália, ele foi um dos 10 homens do mundo a terem uma Ferrari X9. Era extremamente caro, poucas pessoas podiam comprar. Ele comprou à vista, porque ele ganhava muito dinheiro. E depois, como você falou, a porta das drogas entrou e nunca mais conseguiu sair. Ele não voltou a ser pobre, mas ele voltou, digamos assim, a ser alguém marcado pela impossibilidade de sair de uma prisão que ele mesmo se colocou, porque a porta do excesso ele abriu, né? Talvez se ele continuasse com talento e pobre, jogando em algum lugar mais simples, talvez ele não tivesse se viciado tanto quanto ele se viciou. Não sei, né?
Mas eu vejo que a pobreza também, a extrema pobreza, te dá uma visão de que o dinheiro vai te facilitar a vida. E aí você pode entrar em roubo, vício, você pode entrar em situações também que... Então, eu lembro uma vez, isso foi muitos anos atrás, uma mulher que ela era viúva de um policial militar. Aí eu comentava com ela, nossa, mas os policiais realmente eles ganham muito mal, né? Por isso que tem maus policiais, né? Que pratica corrupção e tudo mais. O que ela falou para mim foi uma lição. Falou, não é que existe corrupção por causa do salário, é por causa da falta de honestidade. Sim. Então, quando o cara é desonesto, ele pode ser pobre, pode ser rico, ele vai praticar corrupção, ele vai fazer tudo errado. Então, o fato de ser pobre não é a pobreza que leva a pessoa ao crime, porque a pessoa já é uma pessoa sem caráter. Ela ainda falou assim, o problema não é a pobreza, o problema é a falta de caráter. Essa parte moral, né? Não tem moral, pode ser rico, pode ser pobre, você vai achar sarna para se coçar, você vai praticar aquilo que você quiser. Vamos lá, meninos. 533A. São os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Ambos. Depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Isso é verdade, cara. A fortuna proporciona prazeres assim que as pessoas não têm. Então, eu lembrei da história do Maomé. Do Maomé? Maomé, ele era um missionário. A missão dele era vir para regenerar o cristianismo, que já estava decrépito na época dele. Então, ele até estava tendo uma boa assistência do plano espiritual, até ele conhecer a Radija, a viúva rica. Quando ele casou com a viúva rica e começou a usufruir dos prazeres da fortuna, como bem colocou aqui, ele começou a desvirtuar a missão dele. E aí, no próprio livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca que, a partir do momento em que ele começou a se desviar por causa da fortuna da viúva, fecha-se vamos dizer assim, o portal do plano espiritual para ele, e aí ele começou a imprimir, na verdade, as convicções pessoais dele no Islã. E eu lembro de ter lido um livro que se eu não me engano, História do Mundo Islâmico Medieval, História do Mundo Muçulmano Medieval. Não, acho que é História dos Povos Árabes Medieval. Tem um trecho lá em que um sábio, um doutor do Islã medieval, na época do século XIII, por aí, ele, como um profundo estudioso das leis muçulmanas, ele constatou que entre aquilo que está escrito no Alcorão e aquilo que Maomé praticava, existia enormes diferenças. Então, o Maomé, ele, no começo, ele estava indo bem, a partir do momento que ele começa a usufruir da fortuna, ele começa a se desviar, e aí ele começa a colocar suas convicções no Islã, e por isso constata-se, quem é um estudioso do Islã, como esse cara, ele constata que existem inúmeras contradições. Né? Isso ele deixou escrito. Existiam inúmeras contradições entre o que estava escrito no Alcorão e aquilo que Maomé fazia, a prática dele. Então, é um exemplo claríssimo como a fortuna muitas vezes pode nos desviar da nossa rota. Tem razão.
534. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Só fiquei em dúvida. É o que você falou, né? Outra é que na sua tem uma palavra meio esquisita. Algumas vezes são os espíritos. Outra, na maioria dela, é que escolheste mal a elaboração e execução do projeto. Esse escolheste, você colocou outra palavra. Nossa, o meu tá igualzinho do dela mesmo, que, contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. Não, eu acho que ela leu errado, por isso que eu... Qual parte, Babu? Escolheste, você trocou a palavra. No comecinho, algumas vezes são os espíritos. Outras, na maioria delas, é que escolheste mal a elaboração. Esse escolheste mal, você colocou outra palavra. Então, é que aqui estava, colocastes mal. Aqui tá, é que vos colocastes mal. Isso. É isso aí. Eu acho que às vezes eu li meio estranho, né? É porque você escolhe, Assim, porque aqui fala assim, ó, quando vem um obstáculo, as soluções, elas não estão tão assim, estão bem interessantes. Estão bem semelhantes. É porque parece que dá um sentido estranho para a frase, porque ó, quando vem alguma coisa, são os espíritos que trazem essas coisas ruins, ou não. Aí ele fala assim, algumas vezes são, outras maiorias dela é que escolheste mal, ou seja, a escolha é nossa mal, que vai trazer as consequências maus, que a gente vai escolher e vai elaborar o negócio tudo torto. A posição e o caráter influem muito. Se insiste num caminho que não é vosso, não é devido aos espíritos, é que vosso mesmo, é que sois vosso próprio mau gênio, ou seja, a gente escolhe mal desde o... Aqui ele ainda coloca assim, algumas vezes são, né? Que a gente sempre tem a ideia de que é sempre os espíritos. Então a pessoa investe lá na bolsa está em alta. Aí de repente acontece, aí o cidadão fala qualquer besteira lá, a bolsa despenca. Não, é só usar culpa dos espíritos? É culpa nossa, velho. A gente fez uma má avaliação. É só entrar naquelas pirâmides financeiras. Sim! Essas pirâmides. Né? E principalmente também, gente, os caras que encontram, as pessoas que encontram o negócio da China, né? Chega lá, vê lá tô vendendo meu carro, meu Audi, que custa 150 mil por 60 mil reais. O cara, nossa, vou comprar à vista. O cara é roubado, o cara fala assim, pô, fui enganado. Eu acho demais, se você encontra alguma coisa que vale mais da metade, você encontra por tão baixo preço, ninguém vende para perder, não existe facilidade na vida para só você ganhar. O único dinheiro fácil que você pode ganhar lá na vida, ou é uma herança, ou é ganhar na Mega Sena. O restante, nego, não tem coisa, é o negócio do bilhete premiado. Não, você investe tanto que você vai ganhar, é tudo roubado. Tudo roubado. Aí o cara entra e bota a culpa no outro, que o outro que foi desonesto. Não, ele também foi, porque ele percebeu que a coisa é assim. Ganância, né? É a ganância. A ganância sempre vai ser a armadilha para a pessoa. Não adianta. 535. Quando alguma coisa feliz nos acontece, é a nosso espírito protetor que devemos agradecer a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que são seus agentes.
A Mandinha até deu um sorriso. É que eu tava pensando, que às vezes eu vou começar a oração, daí eu penso no meu mentor. Mas aí eu tento ir primeiro a Deus, aí depois eu... Mas eu sempre penso nele, no meu mentor, coitado, escuta tanto chororô. Na oração. Ai, ai. Tem dia que eu tô orando e tô chorando. Eu falo, coitado dele, só que ele tá aqui, eu já foi embora. Ai, ai. Não, mas Deus é o criador de tudo, né? Então primeiro é ele, né? verdade. Isso que é importante. A prece tem que ser feita no momento em que você está sentindo, está dizendo. Só não pode ficar muito emocional no negócio, senão já está isso no livro dos Espíritos. Quando você olha tudo errado emocionalmente, não traz benefício nenhum. Você está mais se perturbando do que olhando realmente. Vá, senador, vá. 535A. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? E, na verdade, ingratos é o que somos, né, cara? Porque, olha, sinceramente, o que temos aqui de coisas que a vida nos fornece e sem nada tivermos feito, eu acho demais, né? Quando alguém fala assim, mas eu posso gastar água porque eu pago pela água. Eu falei, você não paga pela água, filha. O que você paga é o maquinário que pega a água do rio para levar para sua casa. Isso você paga. Agora, a água, você não estava nem aqui quando ela foi feita, bicho. Você não paga pela água. Então, nós somos muito ingratos. Nós temos uma ingratidão por esse planeta. Talvez porque também, gente, eu penso assim, de tanto falar que o planeta é um lugar ruim, é prova e expiação, que aqui é o inferno, é o purgatório, nós passamos a olhar a esse lugar de uma maneira tão pejorativa que nós não vemos o planeta de uma maneira diferente, cara. Não, Jorginho, aí você está colocando a culpa em outra coisa. A gente que é espírito ruim. Mas não sim, é porque a gente fala mal do planeta, a gente olha que o planeta mal. Não, a gente que é mal, a gente que é ruim. Mas aí que tá. Mas quando você coloca sempre isso, olha, na família só estão reunidos inimigos do passado. Isso é uma coisa típica, mal falada do movimento espírita. Sempre que fala de família, os teus filhos são os inimigos que você tem que pagar. Quer dizer, a grande maioria já olha a família como se só tivesse só inimigo. Não é. Família é aquele grupo espiritual que você se sintoniza. Tem gente boa que gosta de você, tem gente legal que outras encarnações. Agora, também tem gente que você se fez mal. Mas não, nós fortalecemos sempre a parte negativa da situação. Os filhos são aqueles espíritos que vêm para que você possa pagar para eles. Não, às vezes não acontece isso. É porque a gente é espírito, porque a gente é espírito torto ainda, por isso que a gente tem esses pensamentos. A gente quer sempre transferir para os outros e não vê a gente. O planeta que é ruim, eu sou ruim por causa disso. Minha família é ruim, eu sou ruim por causa disso. É a gente que é torto. É a gente querendo colocar a culpa nos outros, como sempre. No demônio, acabou o demônio, vamos passar a culpa para outro. É a nossa debilidade moral mesmo. Isso aí. Vamos para a última, para o Claudinho e para o mercado? São 8h15. Como é que está a tua compra hoje? São 8h13. Dá para fazer a última e vamos embora. Dá para fazer mais uma. Para acabar o assunto. Vamos no B. É o senhor, Jorginho. É o senhor Jorge. Estou esperando. Ué, não, Cláudio. É. Eu estava achando que era o Cláudio agora. Eu também. Acabei de ver. Nossa. Vamos lá. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, mais terão de restituir.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ui, ui, ui. Porque é o seguinte, se você vive bem e retribui aquilo que você recebe de maneira positiva, o agradecimento também é a sua forma de agir também. Né? Porque tem pessoas que, eu sou ateu, mas a sua atitude é tão positiva no mundo que não é, né? Agora, a gratidão é uma maturidade de espíritos positivos. Eu vejo a gratidão, para mim, é uma prova que o espírito é maduro, porque gratidão é uma coisa rara você vê nas pessoas. Eu até anotei aqui do ladinho aqui. Assim, ó, Babu me pagou café, amanhã eu pago o café do Babu, para não dever nada para ele. Isso não é gratidão. Sabe? Não, o Babu me pagou, sabe? Eu só pago café pro Babu se ele me convidar para tomar café na casa dele. Eu sou uma pessoa legal. Não. Gratidão é aquela coisa que você percebe do bem que a pessoa fez, e o grato é aquela pessoa que faz sem esperar que a pessoa um dia possa retribuir. Faz pelo prazer de fazer, né? Fale, Claudinho. Claudinho falou que tem uma anotação ali no psicografado dele. Então, até tem uma anotação passada aqui no meu livro, e sobre a parábola dos talentos. Sim. Você que marcou isso? Está marcado aqui, alguma vez aqui, eu anotei isso aqui, não sei quando. Está anotado aqui. Mas é a parábola dos talentos. Qual que é a parábola dos talentos? Chegou o Senhor e deu lá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento para o terceiro. E foi embora. E aí cada um multiplicou o seu talento de alguma forma. Então quem recebeu 5 devolveu outros 5. Quem recebeu 2 devolveu outros 2. E o que recebeu 1 talento enterrou. Ele não reproduziu nada. Ele não aproveitou nada. Então aqui fala aqui, quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos, não se esperava que ele restituísse no mínimo 5 talentos de volta. Então, sim, quando a gente recebe mais, quanto mais a gente recebe, mais se espera que a gente vá retribuir, né? Essa retribuição, o que é? Multiplicar aquilo que a gente está recebendo. Então, se a gente está levando uma vida confortável, muito boa, espera-se que a gente faça vamos dizer assim, o que justifique, né, todas essas facilidades na nossa vida. Então, tudo a gente pode fazer. Ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa por alguém. Tem razão. Muito bem colocado. Encerramos por hoje, então? Deus grava e encerremos. Hoje temos a prece do Babu. É a Mandinha que faz.